Alô, galera da Varanda TV, um grande abraço pra você, ligadinho aqui no Varanda Futebol Debate e no Varanda TV. Frustração na diretoria do Santos. Ingressos até aqui são vendidos de forma muito lenta. Pouco mais de 20 mil ingressos comercializados para a partida contra o Juventude. Será que vai ser um mico esse jogo no Morumbi? Vamos falar sobre isso. Quero falar também sobre Diego Pituca, o jogador pode deixar o Santos ainda nesta janela. E o destino é o futebol japonês. Zé Ivaldo não deve mais jogar com a camisa do Santos. O jogador deve ser negociado com o mundo árabe pelo Cruzeiro. E tudo sobre a preparação do Peixe para enfrentar o Juventude. Deixa o like, compartilha, se inscreve, vem pro Varanda TV, você também. Meus amigos varandeiros, olha, clima de preocupação na diretoria do Santos referente à venda dos ingressos para a partida contra o Juventude. A expectativa é que o torcedor do Santos tivesse mais engajado para este jogo. Pouco mais de 20 mil ingressos foram negociados, foram comercializados até aqui. Lembrando que a venda dos ingressos começou na última segunda-feira, portanto hoje é o 4º dia de venda dos ingressos. Ontem nós começamos o dia com uma parcial de 17 mil ingressos vendidos. Hoje o número é um pouco superior a 20 mil ingressos, portanto o ritmo está muito lento. Foram colocados à venda cerca de 51 mil ingressos para esta partida e nesse momento existe ali um clima de, olha, preocupação, né? E, acima de tudo, decepção por parte da diretoria do Santos. Agora, o torcedor do Santos, pelo que eu tenho percebido, questiona alguns pontos. Primeiro, a fase ruim do time. Muitos torcedores não querem mais o Santos, né, com Kleber Xavier no comando. Isso afasta muitos torcedores. Tem toda a questão também do dia. Muitos torcedores reclamam que o jogo é numa segunda-feira. Para aquele torcedor que mora um pouco mais longe, isso seria um ponto complicador, né? Um ponto de dificuldade. E outra questão também, o fato do valor dos ingressos. Para quem não é sócio, alguns torcedores reclamam que o valor está bastante salgado. Bom, vamos lá. Sobre o momento esportivo do Santos, realmente é um momento muito ruim. O Kleber Xavier não agrada. Mas eu costumo dizer que o torcedor mais apaixonado chega junto nos momentos mais complicados. Então, ir na boa é muito fácil. Eu quero ver ir no momento difícil, no momento que o time realmente precisa da torcida. Isso faz a diferença do torcedor, né? Agora, sobre o Kleber Xavier, né? O Kleber vai ser mantido, pelo menos até esta partida. Então, eu acho que isso não deveria ser um problema. Não dá para torcer contra o Santos. O Santos tem que perder para o Kleber Xavier ser demitido. Não tem como, né? Torcedor nenhum torce contra o seu próprio time. Quanto ao dia da partida, uma segunda-feira às 20 horas. Olha, não é um horário tão ruim. Talvez o dia seja ruim, mas o horário não, né? Porque o torcedor que mora em São Paulo e sai 17 horas, 18 horas de São Paulo para o Morumbi, consegue chegar normalmente ao estádio Cícero Pompeu de Toledo utilizando o transporte público. Passou o tempo que o Morumbi era um estádio ali que você tinha muita dificuldade para chegar. Hoje não. Hoje você chega de metrô, chega de ônibus, chega de carro, até com uma certa facilidade. Então, para mim também não é um ponto que seja uma justificativa plausível para explicar a questão da ausência da torcida neste jogo. E o terceiro ponto é justamente o valor dos ingressos. Claro, se o torcedor não é sócio, o valor está salgado, mas para o sócio não está salgado. Então, a melhor forma de você ajudar e contribuir com o time e pagar o ingresso mais barato é se tornando sócio. Então, dá sim para o torcedor do Santos engajar um pouco mais para que a gente tenha um público maior no estádio Cícero Pompeu de Toledo. Meus amigos varandeiros, olha, quero falar sobre Diego Pituca, o jogador Diego Pituca está muito próximo de ser negociado com o Vevaren Nagasaki, clube japonês. O Pituca, que voltou ao Santos Futebol Clube no ano de 2024, aceitou uma redução salarial porque o Santos estava na segunda divisão. O jogador Diego Pituca deve deixar o Santos Futebol Clube. Isto porque
O Pituca não tem sido aproveitado pelo Kleber Xavier, como imagina que teria que ser, né? O Pituca é um jogador que chegou com rótulo de titular. Nesse momento é terceira opção para o meio-campo. Perdão. E, claro, que também conta nessa insatisfação do Diego Pituca a questão financeira. O Santos deve valores de luvas ao Pituca, desde a contratação dele junto ao Kashima, e o Santos também deve valores em termos salariais para o Pituca. Ele reduziu o seu salário ali no ano de 2024 e no ano de 2025 o Santos teria que pagar um valor adicional ao Diego Pituca. Isso acabou não acontecendo. Portanto, Pituca deve deixar o Santos Futebol Clube e o Peixe não irá endurecer, né? Não irá dificultar a liberação do atleta justamente por conta das pendências financeiras que o Santos tem com o atleta. O Zé Ivaldo é outro jogador que não deve mais jogar com a camisa do Santos. O jogador, nesse momento, está ali, né, no segundo plano, né? Ele não é realmente prioridade do treinador Kleber Xavier, e um dos motivos para isso é que o Santos, caso o Zé Ivaldo atinja 60% dos jogos do Peixe na temporada, o Santos terá que comprar o Zé Ivaldo junto ao Cruzeiro. E é justamente isso que o Santos quer evitar. Já que é um jogador que não tem agradado tanto, o Peixe afasta o Zé Ivaldo neste momento. O jogador já está negociando com clubes do mundo árabe. E claro que se a negociação for consolidada, confirmada, o Cruzeiro vai comunicar o Santos e automaticamente o Santos libera o atleta para o Cruzeiro, né? O jogador é do Cruzeiro. A ideia do Santos é devolver o Zé Ivaldo para o Cruzeiro para que o Cruzeiro consiga negociar com clubes do mundo árabe, já que as propostas estão rolando. Tá aí, portanto, o Zé Ivaldo não deve mais jogar com a camisa do Santos. Vinícius Zanocelo no Rio Ave. Olha, as negociações estão rolando entre Santos e o clube português, tudo certo, porém o Zanocelo precisa resolver a sua questão com o clube de Portugal, Rio Ave, né? Rio Ave, que foi 11º colocado no último campeonato português, tem interesse em Zanocelo, até porque perdeu um jogador de meio campo, portanto quer realmente utilizar o Zanocelo como uma peça de reposição. Zanocelo é um jogador que foi comprado na gestão Rueda por cerca de 12 milhões de reais junto à Ferroviária, mas que no Santos não deixou boas lembranças, né? Então tá aí o Santos tentando negociar Zanocelo para pelo menos se livrar dos pagamentos mensais, do salário do Zanocelo, que é um salário considerado alto, né? Que problemaço o Rueda deixou para o Santos. Ei, Ruedão da massa. Esse não deixou saudades nenhuma também, o Andrés Rueda. E olha, sobre o time para a partida contra o Juventude, o Santos deverá ter o Mike como titular pela primeira vez, o jogador que será apresentado em coletiva nesta quinta-feira. Guilherme e Arão ainda não treinaram esta semana. A expectativa é que os dois retomem os trabalhos esta semana, mas certo é que nem Guilherme nem Arão serão titulares contra o Juventude, no máximo relacionados. O treinador Kleber Xavier pode realmente montar um ataque sem um jogador fixo de área. Com isso, Neymar Júnior seria o famoso falso 9. Caso isso aconteça, o Peixe pode ter Gabriel Bontempo ali no ataque e no meio-campo Schmidt e Zé Rafael. É o Santos que vai se preparando para a partida contra o Juventude. O Santos precisa dessa vitória porque o Juventude também é um concorrente direto na briga contra o rebaixamento. Juventude que deve ter Thiago Carpini, que negocia para ser o novo treinador do Juventude. Thiago Carpini, que já treinou o Água Santa, o São Paulo, o São Bernardo, o Vitória da Bahia e também treinou o próprio Juventude, né? Quem treinou o São Bernardo foi o Márcio Zanardi. Lembra do Zanardi? Aquele carequinha que foi auxiliar do Sampaoli no Santos Futebol Clube? Ele sim, ele treinou o São Bernardo. É isso, meus amigos, um grande abraço. Valeu, galera. Tchau!